Saída de um sócio na minha agência, o que eu faço agora diante dessa situação? Pois é, a saída de um sócio ela pode impactar de uma forma muito grande o seu negócio. E aí, um dos pontos importantes que você tem que se preocupar antes mesmo de formar a sociedade, que eu vou adicionar aqui como o marco zero, é uma coisa chamada acordo de sócios. Dentro desse acordo de sócios é onde você começa a definir as responsabilidades de cada um dos sócios dentro da empresa. Então, o primeiro pilar, galera, na hora de você abrir um negócio, na hora de você formar uma sociedade, seja com sua mãe, com teu pai, com marido, esposa, cara, não importa. Toda sociedade que não tem um acordo claro de sócio, ela vai passar por problemas na hora das divergências de opinião. Então, isso daqui é muito claro. Eu sempre vou ter problema com algum sócio por divergência, por falta de alinhamento. Isso faz parte do jogo. E uma vez que eu tenho definido, por exemplo, que o Arthur ele é responsável por marketing e vendas, e o Luiz, por exemplo, responsável por toda a parte operacional e sucesso do cliente. Então, quando eu tenho isso daqui muito bem alinhado, eu consigo saber direito onde eu vou fazer a cobrança. Então, cara, se eu tenho algum problema dentro dessa área, o Arthur é o responsável. Se eu tenho algum problema dentro dessa área, o Luiz é o responsável. Então, é muito importante a gente pensar nesse acordo de sócios antes de você partir para um próximo passo, que é você, de fato, abrir o teu negócio. E a maior parte das pessoas já começam abrindo o CNPJ sem pensar nas implicações, porque elas acham que não é necessário para aquele devido momento. Mas o que elas não sabem é que uma vez que esse acordo não é feito, os problemas para o médio e longo prazo eles acabam se tornando gigantescos, beleza? Então toda vez que eu não tenho esse acordo de sócio, eu vou ter diversos problemas, tá? E dentro desse acordo de sócio, uma das coisas que eu vou definir é o quê? É a regra de entrada desse colaborador e eu vou definir também a regra de saída. Então eu vou deixar muito bem claro o que acontece diante do cenário onde esse sócio está entrando ou onde esse sócio está saindo. Então, por exemplo, numa regra de saída a gente pode colocar, por exemplo, uma cláusula de não concorrência, que pode implicar em uma multa, por exemplo. Então isso daqui te dá mais segurança para que teu sócio não saia levando clientes da sua carteira, né? Inclusive você pode criar essa proteção de que o sócio... Aliás, é sempre importante saber, né, que você não vai criar um acordo que vale apenas para um sócio, é sempre ambivalente. Então a proteção é que o sócio, ao sair do negócio, por 2 anos ele não pode negociar com os clientes que são da empresa. Então, a partir do momento onde eu começo a criar essas regras, eu começo a ter mais clareza no que eu estou esperando do meu sócio dentro do negócio e eu também começo a ter uma previsibilidade de como vai ser o cenário onde esse sócio tome a decisão de ir embora da sociedade. Uma vez que você não tem esse acordo de sócio, você pode ter grandes problemas para conseguir resolver a sua vida societária e isso pode significar uma perda de dinheiro muito grande. Então é por isso que é importante a gente ter essa clareza quando a gente pensa em sociedade. E aí, falando dos detalhes mais técnicos, né, quais são os primeiros passos, né, após a saída do meu sócio? Primeira coisa é a revisão do contrato social. A gente vai ter que fazer a alteração informando que esse sócio saiu. Eu vou notificar a junta comercial esse registro, né, eu vou anexar isso dentro da junta. Eu vou revisar o contrato. Na sequência, eu registro esse contrato na junta comercial e eu tenho que pensar na distribuição de cotas, né? Esse sócio vai ser repassado as cotas para os sócios atuais ou você vai, por exemplo, poder colocar um novo sócio, né? Para poder assumir a responsabilidade desse sócio que estava saindo. Então aqui ou eu vou readequar entre os sócios atuais ou eu coloco um novo sócio com uma nova porcentagem. Lembrando que, Arthur, esse sócio precisa ter a mesma porcentagem do sócio anterior? Não,
Eu posso criar uma regra e mudar, né? Que, exemplo, o sócio anterior tinha 35% e aí eu vou colocar 25% para um novo sócio, 10% eu remanejo entre os sócios existentes dentro do negócio. Então essa seria uma das formas de fazer a distribuição de cotas. Segundo ponto, impacto fiscal e financeiro. Né? Cara, qual que é o passivo financeiro da agência? Quanto de dívida você tem? Né? O que está acontecendo hoje no teu cenário de endividamento? Né? E outro ponto, os lucros, o prolabore, que seria o salário desse sócio, como vai ficar diante dessa saída do negócio? Né? Esse sócio tem um impacto grande na operação? Porque uma vez que esse sócio tem um impacto grande na operação, eu vou ter que readequar essa verba ou para um novo sócio ou para um novo colaborador. É bem simples, um dos dois eu vou ter que escolher aqui, certo? E o terceiro ponto que é você fazer a gestão e o alinhamento interno. Então, cara, qual é a responsabilidade do sócio que saiu? Você vai ter que redistribuir isso entre os sócios atuais ou até mesmo entre um novo colaborador, igual eu coloquei aqui em cima. E o alinhamento com a equipe, cara, é essencial comunicar a saída da equipe para explicar por que o sócio está saindo e quais são as responsabilidades que ele está deixando e quem é que vai ocupar. Então é muito importante a gente seguir esses 4 passos aqui que começam no marco 0 do planejamento, que é o acordo de sócios. E aí, né, para quem é cliente da GG Contabilidade, a gente entrega um modelo de contrato para que você use no teu acordo de sócio. E esse acordo de sócio é importante falar que ele também é registrado na junta comercial, tá? E isso vai te impedir, por exemplo, de ter um sócio saindo, levando carteira de cliente, e equipe. Eu vou evitar esse tipo de problema. Então, ao meu ver, galera, quando um sócio sai da agência e você não tem um contrato, cara, você só consegue pensar numa forma mais operacional, digamos assim, de como que tu vai resolver a saída desse cara. Né? E uma vez que você pensa de forma estratégica, ou seja, planejando o que vai vir, você consegue resolver qualquer problema de uma forma muito mais fácil. Exemplo, cara, o sócio foi embora, levou equipe e funcionário, cara, você ficou na merda sem dinheiro, como é que tu vai recorrer se você não fez um acordo de sócio? Entendeu? E aí pode ser que você consiga ganhar, só que o tempo na justiça ele é muito lento. Quando você tem um contrato, cara, você consegue cobrar isso muito mais rápido. E a resolução também é muito mais rápida. E a gente sabe que dependendo do negócio, você não pode esperar um ano para poder o juiz acatar a decisão e você recuperar o teu dinheiro. Em um ano é o suficiente para você quebrar. Muitas das vezes, 1, 2, 3 meses sem faturamento pode ser o suficiente para você falir o teu negócio. Então, por isso que é muito importante a gente pensar de forma estratégica quando o assunto é sociedade. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários que vai ser um prazer tirar aqui a tua dúvida. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.